Ao longo dos últimos vídeos já lhe falei sobre algumas das vantagens de vir trabalhar para a França, como por exemplo a remuneração, a qualidade de vida, a parte administrativa, mas hoje preparei-lhe um resuminho, caso ainda não tenha percebido quais são as vantagens, espero hoje conseguir deixar isso mais claro para si. O primeiro ponto é a remuneração atrativa. Há dois regimes em que pode trabalhar. Tem o regime salarié, que é o regime mais simples e que eu aconselho para quem ainda não conhece bem a parte administrativa e do setor de saúde aqui de França. Neste regime, as percentagens variam normalmente entre 28% e 30%, ou seja, do que fatura para a clínica, do que a empresa lucra naquele mês à custa dos tratamentos que você realiza, o seu ordenado bruto serão então, por exemplo, 30% desse valor que faturou. Imaginemos que num mês para a clínica faz, por exemplo, 30.000 euros de faturação. Se tiver um contrato a 30%, o seu ordenado bruto serão então 30% desses 30.000 euros. Este regime dá uma maior estabilidade porque, caso necessite estar de baixa, é pago, e também porque os descontos são em grande parte feitos pelo centro, por isso estará automaticamente a descontar para a reforma, entre outros. Depois, no regime liberal, as percentagens já são mais elevadas, já estão entre os 45% e os 60%. Depois, poderá ter de ser você ou então a clínica a pagar ao laboratório, dependendo daquilo que é negociado no seu contrato. Mas este regime, por um lado, dá-lhe maior liberdade para gerir a sua agenda e a sua atividade em geral, mas por outro lado, se um dia necessitar de estar de baixa, não é pago, as férias também não são pagas e tem de ser você a descontar a 100% para a reforma, por exemplo. E nesse caso, é também descontado uma quantia maior para os impostos. Por isso, eu acho que os dois sistemas acabam por se equilibrar um bocadinho e o que ganha acabar por ser bastante semelhante. O segundo ponto importante é haver um maior equilíbrio entre a vida profissional e a sua vida pessoal. Como aqui em França os dentistas a trabalharem 4 dias por semana já ganham bastante bem, podem se permitir a ter um fim de semana de 3 dias ou até de 4 dias. Mesmo no regime liberal, por exemplo, como você controla a sua própria atividade na maior parte dos casos, quando necessitar de fechar a agenda, desde que avise os seus pacientes, poderá fazê-lo. Mesmo os centros dentários normalmente não criam muitos problemas, por isso consegue sempre tirar as suas férias. Aqui em França, normalmente, por cada mês de trabalho, tem à volta de 2,5 dias de férias, por isso vai ser bastante diferente de Portugal, onde muitas vezes os dentistas têm até de trabalhar ao sábado para conseguirem ter uma boa remuneração, o que acaba por impactar a sua vida pessoal. A terceira vantagem é a sólida proteção social que há aqui em França. Esta proteção social é importante tanto para si, quando é você o paciente, como quando está a atender pacientes cobertos por a proteção social, porque a Segurança Social reembolsa grande parte dos atos feitos. Então, o que é que isto significa para si? Se um paciente quiser fazer um tratamento, mas que seja dispendioso e ele não tiver forma de o pagar, a Segurança Social vai reembolsar o paciente em grande parte, e depois, se ele tiver uma mutuelle, que é o que nós chamamos aqui, é um tipo de seguradora, vai fazer com que o tratamento seja reembolsado quase na totalidade. Claro que depende depois de qual é o tratamento que o paciente vai fazer, mas é por este motivo que aqui em França os pacientes têm uma abertura muito maior a determinados tratamentos, como por exemplo as coroas, que em Portugal se calhar não há tanta abertura, e é por isso que aqui o dentista consegue ganhar mais dinheiro do que em Portugal. A quarta vantagem é o facto de ainda haver uma grande procura por dentistas aqui em França. Quando eu digo que há uma grande procura, se calhar já não estou a falar das zonas mais centrais como Paris, Lyon, Bordeaux, Marselha, Toulouse, Cannes, Nice. Essas zonas já têm dentistas suficientes, mas ainda há muitas regiões aqui em França que necessitam de dentistas e onde os pacientes às vezes fazem horas de carro para conseguirem ser atendidos. Por isso, eu se fosse dentista, neste momento apostava numa dessas zonas, porque para além dos pacientes anularem mais, poderão ganhar ainda mais dinheiro e talvez mesmo o custo de vida para si seja menos elevado. A última vantagem é ter a Jobber Group do seu lado. É um serviço que é 100% gratuito e que nós ajudamos não só a encontrar a proposta adequada para si,
como também vamos ajudar na parte mais difícil, que é a parte administrativa. Se calhar muitos de vocês não sabem, mas a França ainda funciona muito através de cartas, não utiliza muito os e-mails para a parte administrativa, por isso é sempre bom ter-nos do seu lado para o ajudarmos. Mesmo com a parte de interpretação, porque muitas vezes a ordem aqui em França pede determinados documentos que se calhar vocês não sabem qual é a tradução desse documento, ou seja, qual é o documento, mas em português, e nós aí vamos conseguir orientar-vos em todas as partes deste percurso. Por isso acho que é a maior vantagem de todas. Tem uma consultora que fala a sua língua, tem também uma consultora francesa, por isso acho que é mesmo uma vantagem a não perder. Em conclusão, instalar-se em França é verdadeiramente para quem quer ter um melhor salário, ter mais tempo para a sua vida pessoal e mais perspectivas profissionais. Está a pensar em instalar-se em França como profissional de saúde? Não espere mais e contacte-me já.